Olá, estamos no ar com o Jornal Panorama, que traz para você as notícias do Parlamento Capixaba. Veja os destaques desta edição. Censo 2020, Colegiado de Cidadania discute consequências nos cortes de verbas para os municípios. Normas para o uso de patinetes e bicicletas elétricas estão valendo. A audiência pública traz relatos de pessoas que receberam transplantes de órgãos. O primeiro censo demográfico no Brasil foi realizado em 1872, ainda na época do Império. Em 1936, o IBGE, Instituto de Geografia e Estatística, foi criado e até hoje é responsável por coletar dados e apresentar conclusões sobre condições de vida dos brasileiros. O próximo censo, em 2020, vai ser informatizado, o que diminui os custos, mas mesmo assim haverá cortes de verbas. Uma audiência pública da Comissão de Cidadania discutiu as consequências dessa decisão tomada pelo governo federal. Realizado a cada 10 anos, o Censo Demográfico do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, deve sofrer cortes no orçamento e no número de perguntas. A previsão inicial do orçamento do Censo 2020 era de 3 bilhões e 100 milhões de reais e caiu para 2 bilhões e 300 milhões. Já o número de perguntas do questionário básico aplicado em mais de 70 milhões de domicílios deve passar de 34 para 25 questões. O assunto foi debatido em audiência pública realizada pela Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Assembleia. O geógrafo e técnico do IBGE, Gustavo Junger, e a historiadora e militante do movimento negro, Vânia Santana, alertaram sobre os riscos dos cortes, especialmente para segmentos mais vulneráveis. Algumas informações sobre o valor do aluguel, que é fundamental para o cálculo do déficit habitacional municipal, né? A única oportunidade na década que o município tem de receber essa informação. E informação sobre a rede de ensino, se as pessoas estudam na rede privada ou na rede pública, né, essa informação não vai existir no Censo Demográfico 2020. Ela estava prevista para ocorrer, para existir, e não vai existir. São séries históricas que se perdem, são a possibilidade de realizar políticas públicas que se perde, né, perde toda a sociedade e perde principalmente as assembleias e câmaras que não vão ter essas informações para pensar nas políticas públicas para os seus municípios e para o seu estado. Impacta fundamentalmente na composição do Fundo de Participação dos Municípios e do Fundo de Participação dos Estados. E muitos municípios no Brasil vivem exclusivamente do repasse desse fundo, do Fundo de Participação do Município. Então, qual é a correlação direta? É a diminuição dos recursos necessários à implementação adequada de políticas sociais, que tem um forte impacto sobre a população negra e sobre a população feminina, considerando que são os dois grupos que precisam efetivamente de políticas sociais adequadas. O presidente do Colegiado de Direitos Humanos e Minorias da Câmara Federal, deputado Helder Salomão, falou sobre o impacto do corte para os municípios e a mobilização contra a medida. Nós estamos trabalhando na Câmara Federal para, durante o debate do orçamento e nas comissões, formarmos, né, um movimento que ajude a fazer o enfrentamento, porque esse não é um debate político partidário. Nós não estamos discutindo partido A ou partido B, nós estamos falando da vida das pessoas. Nós vamos procurar o governador para alertar e pedir que ele chame a bancada do Congresso e converse, para que a bancada se manifeste contrária ao corte do IBGE, ao corte do relatório do IBGE. Uma segunda questão é procurar a AMUNES e alertá-los também para que eles se articulem com os demais prefeitos, tanto da Frente Nacional de Prefeitos quanto da Confederação Nacional de Municípios, para se pronunciarem diante de um quadro tão complexo. Agora é para valer. Com a sanção do presidente da Assembleia, as normas que regulamentam o uso de patinetes e bicicletas elétricas na região metropolitana entram em vigor. Os municípios da Grande Vitória agora contam com normas sobre a circulação de veículos cicloelétricos como patinetes e bicicletas. A Lei Complementar 921, que trata do tema, foi promulgada pelo presidente da Assembleia Legislativa. Está promulgado.
Então, esses veículos cicloelétricos, ciclomotores, eles vão ser cada vez mais palpáveis à sociedade como um todo, tendo em vista que é mais rápido, mais eficiente, sobretudo com melhor situações da questão ambiental. Então, essa lei vem num bom momento, no momento em que a gente precisa regulamentar, sobretudo aonde que já chegou, que é no ambiente da Grande Vitória, né, para que a gente possa ter regras pré-estabelecidas e ter uma aplicabilidade eficiente, evitando assim acidentes, evitando aí qualquer tipo de transtorno. A lei de autoria do deputado Marcelo Santos define, por exemplo, o limite de velocidade para o uso dos patinetes. Fixa em 6 km por hora o limite para o uso em vias de circulação de pedestres e em 20 km por hora em ciclovias, ciclofaixas, vias principais e secundárias. O texto também determina a instalação de acessórios de segurança, como iluminação noturna e campainha. A lei também recomenda, mas não torna obrigatório, o uso de capacete. É uma interpretação muito equivocada da sociedade que lei que não pune não tem eficácia. Tem sim. Primeiro que nós queremos fazer uma educação para que as pessoas tenham a condição de utilizar. E aí a vantagem do legislador ativo, ou seja, do Poder Legislativo, seja Câmara, Assembleia ou Congresso Nacional, é que nós podemos modificar essa norma caso não exista, por exemplo, o comprometimento de quem utiliza esses equipamentos dentro das normas estabelecidas na região metropolitana da Grande Vitória. Nós podemos, por exemplo, colocar ali que seja imputado multa para quem não obedecer. Mas o objetivo da lei não é colocar multa, é educar. E para isso existem, por exemplo, os agentes de trânsito no município, a própria polícia, que agora tem esse poder, faculta esse poder, tendo em vista que tem uma lei complementar que abrange toda a região metropolitana da Grande Vitória. Então, o objetivo primeiro é educar. Então, essa lei é uma baliza educativa para quem utiliza esse equipamento. O subsecretário de Mobilidade Urbana do Estado destacou a importância da iniciativa, especialmente para a segurança dos usuários de veículos elétricos. Ela vem unificar, né, pelo menos 4 municípios aqui da região da Grande Vitória, né, que a região metropolitana é mais ampla do que isso, vai ter uma norma única. Isso é interessante porque, além de trazer a segurança para os seus usuários, não vai confundir a cabeça das pessoas, porque é muito difícil, às vezes, para o usuário, quando ele está no município, a norma é uma, quando ele está em outra, a norma é outra, né? Então, eu acho importante essa unificação para que ele entenda melhor e possa praticá-la. A audiência pública da Comissão de Saúde traz dados e depoimentos de pessoas envolvidas em um ato de generosidade em momentos de dor, a doação de órgãos. Histórias de dor e de gratidão marcaram a audiência pública da Comissão de Saúde, que debateu o Setembro Verde, mês de incentivo à doação de órgãos. As histórias se cruzaram entre os que estão sobrevivendo graças ao transplante de órgãos e familiares que amenizaram a dor da perda de entes queridos e decidiram fazer doações. O ex-secretário de Estado da Saúde, Tadeu Marino, foi um dos que contaram a sua história. Ele recebeu um rim de um doador. É fantástico. Então, se você sair de uma vida restrita para uma vida plena. Então, eu estou há 5 anos transplantado, graças a Deus, trabalhando plenamente, convive plenamente, volta a se alimentar, né, com cautela, mas, né, não tem nem comparação como era. Então, assim, é uma política que funciona no Brasil, é uma política séria do Ministério da Saúde e que a gente precisa diminuir a negativa das famílias em relação à doação dos órgãos, né, dos seus entes. Jorge Ferreira, mais conhecido como Índio, ex-técnico da Seleção Brasileira de Futebol de Areia, teve câncer de medula óssea e disse que foi desenganado pelos médicos. Mas ele acabou sobrevivendo graças à ajuda do irmão, que doou medula para ele. Com a graça de Deus, isso foi mais um milagre de Deus na minha vida, porque o meu irmão já estava com a idade avançada, com 59 anos. Um único irmão foi compatível comigo 100%. Foi feita a punção do sangue dele e eu estava aguardando no quarto, vendo televisão, assistindo a televisão, depois foram introduzir o sangue dele. Minha medula pegou aproximadamente com 18 dias e aí foi uma festa. Rafael passou pelo drama da perda de familiares em trágico acidente na BR-101 em junho deste ano. A família decidiu fazer a doação de órgãos num ato de solidariedade. Não foi fácil no início, né? Porque assim, é algo novo,
mas também ao mesmo tempo chocante para nós. Mas depois veio a questão, né, do resultado em si. Então, diante de uma dor, veio também uma alegria. Durante a audiência pública, foram mostrados dados estatísticos sobre doações de órgãos no Brasil e no Espírito Santo. Para a coordenadora da Central de Captação de Órgãos e Transplantes, o programa precisa avançar mais para cumprir suas metas no Estado. Infelizmente, podemos observar que não conseguimos atingir a meta anual do Espírito Santo nos anos de 2017, 2018, né, e estamos em 2019. No Brasil, a meta o ano passado, em 2018, foi de 18,2 doadores efetivos por milhão de população. O Brasil ele não conseguiu alcançar, né, essa meta o ano passado, e esse ano a meta é de 20 doadores por milhão de população efetivo, né? Trouxe aqui para vocês o número de transplantes de órgãos de doadores falecidos por milhão de população em 2018, que são dados da ABTO, onde o Estado do Espírito Santo ele ficou em 11º lugar, né, com 20,9% aí de doações. A audiência pública foi iniciativa do deputado Dr. Hércules. Nós estamos fazendo essa audiência pública para lembrar dessas pessoas, especialmente aqueles que foram e que a família autorizou, porque ele conversou em vida com a família autorizando, em caso de um acidente, de uma morte repentina, que doasse seus órgãos. É importante isso e mostrar também à população que tem medo de doar os órgãos, achando que vai tirar os órgãos de uma pessoa ainda viva. Isso não vai acontecer nunca, porque existe um protocolo, existe exames e depois que é constatada a morte encefálica, que é incompatível com a vida, e que os órgãos são retirados. Uma pessoa poderá ajudar no mínimo 10. Só rins são 2, córnea são mais 2. E a gente não pode ver as pessoas com insuficiência renal, as pessoas cegas, dependendo de um transplante de rim ou um transplante de córnea. Veja agora como foram os trabalhos em plenário durante a semana. A repórter Titina Cardoso traz informações sobre o que foi aprovado nas sessões. Titina? Os deputados aprovaram nesta semana, em regime de urgência, um projeto de lei complementar que cria o Fundo Estadual da Segurança Pública e Defesa Social, o FESP. O governo alega que esse fundo vai contribuir para a captação de recursos para o combate à criminalidade. Essa lei complementar ela garante que o governo do estado possa diretamente receber recursos do Fundo Federal para o Fundo de Segurança no estado, para que possa fazer mais investimentos, o que antes não existia. Então essa lei complementar, ela garante isso, autorizando assim o governo do estado, pela Assembleia, a receber recursos do Fundo Federal para o Fundo Estadual. Os deputados também aprovaram em regime de urgência outro projeto do governo que trata da segurança. É o projeto de lei complementar que trata da estrutura e do funcionamento do COESP, o Conselho Estadual da Segurança Pública e Defesa Social. Houve mudanças nas competências e na composição do Conselho. O Conselho estava tendo um problema grande para reunir e deliberar, uma vez que ele carece de quórum mínimo. Não tendo esse quórum, o governo teve que fazer aqui uma alteração, diminuindo a participação de alguns membros da sociedade para que ele possa se efetivar, mas garantindo a permanência de todos eles. Meramente foi a diminuição. Então, essa é uma matéria importante porque dá celeridade nas discussões, nos temas, na composição desse conselho. E o Jornal Panorama de hoje vai ficando por aqui. Mais informações sobre as atividades do Legislativo você encontra em nosso site e em nossas mídias sociais. Obrigada pela companhia de sempre e continue ligado na TV Assembleia, o seu canal cidadão.